sábado. Vamos lá. Título da lição, verso. Cristo como Senhor do sábado. O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o homem é Senhor também do sábado. Marcos 2, 27 e 28. Ok? Antes da gente discutir o verso e o título da lição, vamos ver o que a gente tinha que ter aprendido durante essa semana, os objetivos previstos para a lição. O primeiro objetivo é o de conhecimento, que a gente deveria ter estudado e aprendido. O segundo é de sentimento, como isso provocaria nossos sentimentos para mudança. E o terceiro, a prática, que a gente deveria fazer a partir desse conhecimento e sentimento. Então vamos lá. O que a gente tinha que ter aprendido? Saber como Jesus se relacionava com o sábado. Então, o objetivo central dessa semana é olhar para a vida de Jesus, olhar para o ministério de Jesus e entender o relacionamento dele com essa questão do sábado. Suas práticas, seus conceitos, a sua forma de lidar com o tema. O segundo objetivo da semana é um sentimento que deveria resultar do entendimento de como Jesus lidou com esse tema. Então, qual é o sentimento? Sentir a importância da observância do sábado. Ou seja, olhar para Jesus e ver o relacionamento dele com o sábado, isso deveria despertar em nós um sentimento, um senso de importância a esse tema e a essa prática, dedicados a esse tema e a essa prática. Qual é a prática nossa? Descobrir o significado e a bênção do sábado. Então, nossa prática é passar por isso. Eu só descubro o significado e bênção se eu usufruo disso. Portanto, o resultado em prática na nossa vida deveria ser usufruir do sábado, passar pelo sábado, usufruir da sua bênção e com isso revitalizar nossa entrada para uma nova semana. O sábado fecha um bloco e abre outro. Fecha uma semana, revigora do que se perdeu ao longo da semana, enquanto processo, trabalho, interferência do pecado, e abre uma nova semana, com uma nova disposição, com uma recarga. Revigora, santifica, descansa, abençoa. Ou seja, enche o tanque outra vez, para você começar a semana novamente. Esse é o sentido da discussão que a lição apresentou sobre esse tema. Eu vou começar de trás para frente. Pega a lição de sexta-feira, último texto, último pensamento da semana. De trás para frente o tema ele começa assim. Lá na lição de sexta-feira tem dois pensamentos entre aspas, um do desejar a todas as nações, outro também. O segundo pensamento, página 283 do livro Desejar a todas as nações. Diz assim: nenhuma outra das instituições dadas aos judeus os distinguia tão completamente das nações circunvizinhas como o sábado. Era a intenção do Senhor que sua observância os designasse como adoradores seus. Seria um sinal de sua separação da idolatria e ligação com o verdadeiro Deus. Mas a fim de santificar o sábado, os homens precisam ser eles mesmos santos. Devem, pela fé, tornar-se participantes da justiça de Cristo. Essa é a lição da semana. Nenhum texto poderia resumir melhor a lição da semana do que esse. Nele estão todas as bases do que a gente deveria ter estudado, sentido e praticado a partir do conceito da lição. E eu vou começar por ele, separando os blocos. Então o texto começa com uma questão de base, e essa questão de base é distinção. Assim começa o texto. Então, nenhuma outra das instituições dadas aos judeus os distinguia tão completamente das nações circunvizinhas como o sábado. Bom, por que essa estrutura é importante? Por que esse modelo é importante? Abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 12, último bloco. Apocalipse 12, acho que verso 17 em diante, ou 16 em diante. Capítulo 12, versos 17 ou 16 em diante. Quem encontrar e quiser ler, pode ler. A terra, porém, socorreu a mulher, a terra abriu
Abriu sua boca. Abriu sua boca e engoliu o brilho, dragão. Arrojaram sobre ela. E deu-se o dragão para a mulher, porque leva a sugestão dos seus segredos, guarda o mandamento de Deus, para o Deus. Que diz aí? Irou-se o dragão contra a mulher. E foi fazer o quê? Pelejar contra quem? O restante da sua descendência. Quem? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. O que a gente acabou de ler? Estamos no povo de Israel, período do Messias. Jesus vem ao povo como cumprimento de uma promessa, trazer a eles a salvação. Cumprindo Daniel 9, trazer justiça eterna, expiar os pecados ou iniquidade, por fim aos pecados, ungir o santo dos santos e selar a visão. Qual visão? A visão do capítulo 8 de Daniel, que dizia: até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. E completar o que havia ficado em aberto da visão do capítulo 7, que dizia: depois de um tempo, tempos e metade de um tempo, assentará o tribunal, abrir-se-ão os livros, terá início o julgamento. Começa o tempo do fim, descrito em Daniel 7. Então, olha o que acontece aqui. Início do tempo do fim, final da profecia do capítulo 7. Purificação do santuário, centro da atenção do capítulo 8, vindicação do povo de Deus. Capítulo 9, que marca o início dessas profecias, pontua a vinda do Messias. O Messias vai embora e deixa uma promessa. Qual é a promessa? Eu vou retornar. Quando o Messias está prestes a retornar, quem foi quase morto? Quem foi quase assassinado? A mulher que o dragão perseguiu. Não conseguindo matar ele mesmo a mulher, mas enfraquecendo a mulher, sobra o seu remanescente, o seu descendente, que se distingue de todo o resto por que duas razões: guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Portanto, se você tivesse que achar o povo de Deus nos dias de Jesus, como você o encontraria? Guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. No caso ali, o testemunho pessoal de Jesus. Jesus presente em carne, em pessoa. Se eu quisesse achar o povo de Deus 2000 anos para frente, de que jeito eu encontro? Guardam os mandamentos de Deus e tem o quê? O testemunho de Jesus. Como? Em pessoa. Em que pessoa? No que guarda os mandamentos de Deus. Já não sou eu quem vive, é Cristo quem vive em... Entenderam a mensagem? Quando o texto fala em distinguir, quando o texto fala de que não há outra instituição que distinga de melhor maneira o povo de Deus, isso passa pelo reconhecimento da soberania desse Deus. E a soberania desse Deus se dá na criação. Reconhecer Deus como meu Criador. Reconhecer Deus como meu Deus. Reconhecer Deus como meu Senhor. Portanto, quando eu olho para a criação e reconheço esse Deus como Criador, e isso passa pela instituição que fechou a criação, havendo, pois, Deus terminado no dia 7º toda a obra que fizera, abençoou, santificou, separou para uso exclusivo e descansou. Portanto, tem um sentido nessa situação toda do sábado, desde a criação até a redenção. Ele marca, ele sela, ele identifica o povo de Deus com a sua marca e os distingue daqueles que idolatricamente ou de forma arrogante ou de forma autossuficiente se distancia de Deus e diz: eu sou meu Deus. Essa é a distinção. Portanto, começando a lição de trás para frente, esse é o primeiro modelo que tem que ficar claro em relação ao que significa a instituição do sábado. Diga. Pastor, os judeus na época, eles guardavam o sábado. Quando Jesus veio... Não, eles não guardavam o sábado. Não, da maneira deles, né? Então não guardavam. Ele mudou a dinâmica, né? Então, como se guardava o sábado, né? Mas hoje, a gente costuma malhar, às vezes, até malhar a igreja dos evangélicos,
porque diz que o sábado não precisa guardar, e há alguns adventistas que não têm também a dinâmica certa do sábado. Mas eu não sei, eu acho que uma grande parte arquiteta está vendo a meditação. Mas que confusão na época da restauração do sábado com a senhora White. Até ela era contra algumas coisas que não estavam certas. E estava certo. Tiago, Guilherme Miller e outros demais, né? Cada um, por só o sábado é guardado de 18 a 18, ou até qualquer dia da semana, ou até. E mesmo a senhora White tem tido uma visão do século, tem uma grande confusão. Não é essa mesma confusão entre nós e os evangélicos hoje? Não. E não por uma razão muito simples. A confusão que existia naquela época era uma confusão de pessoas buscando a verdade a partir do estudo, sem conhecer toda a verdade. Portanto, eu tenho uma intenção de busca sem compreensão. Ok? Que vai se construindo no tempo e se consolidando no tempo e na profundidade da busca, no tempo certo. Na maturidade certa. No momento certo. Para nem ser uma verdade imposta de fora para dentro, o que daria um modelo autoritário mais burro, autoritário mais ignorante, e que, portanto, qualquer vento levaria para qualquer lado. Daí o fato de Deus, no tempo certo, na maturidade certa e na profundidade certa e na dedicação que leva a essa profundidade, revelar a verdade no seu tempo. E uma verdade que nasce de baixo para cima. E de baixo para cima não em hierarquia, de baixo para cima do centro da verdade, que é a Bíblia, para cima, as pessoas que leem o mesmo texto. A diferença daquela época para hoje é que naquela época se estava buscando a verdade e havia uma confusão de compreensão que depende do tempo e da maturação. Hoje eu tenho o inverso. Eu tenho uma verdade consolidada, definida, e não se está buscando a verdade para construir a compreensão. Eu já a tenho, advogo que a tenho e estou estabelecido e cristalizado nesse modelo doutrinal, seja dentro ou fora da igreja. A grande lição a ser aprendida pelo processo inicial do surgimento do povo de Deus remanescente no início do tempo do fim, entre 1798 e 1844, ou se quiser ampliar para ficar mais bonita a história, entre 1798 e 1888, para pegar todo o período, a grande coisa a ser aprendida daquele tempo é: a verdade é dinâmica, apesar de absoluta. E ela é dinâmica não porque a verdade muda, mas porque eu mudo no aprofundamento do estudo, a compreensão da verdade no sentido da expansão da compreensão. Portanto, o grande aprendizado daquela época é, primeiro, nunca pare de estudar. Segundo, nunca estude sozinho. Terceiro, nunca estude sozinho sem Deus, sem uma comunhão profunda em Deus. E quarto, estude pelo motivo certo, aprender de Deus a verdade. E quinto, pratique o que aprendeu. Isso permitirá compreender mais da verdade. Quando eu olho para esse fenômeno daquela época, essa é a grande lição a ser aprendida. E por isso, a não arrogância, de que rico sou, de nada tenho falta. Característica de Laodiceia. Toda vez que eu bato no peito e disso, conheço toda a verdade, nesse exato momento, eu estou mentindo para mim mesmo, porque só Deus conhece toda a verdade. Portanto, o meu processo é de estudo contínuo e de percepção. Eu não tenho toda a verdade. Eu tenho toda a verdade até aqui, até esse momento. E nenhuma verdade nova a ser descoberta, ou ampliada, ou aprendida, resultará da arrogância, resultará sempre da prática da verdade já conhecida. Da prática sincera na direção de compreendi, pratico. Descobri que está errado, mudo e pratico. E assim vai. Essa postura é a que diverge hoje no mundo da compreensão do Evangelho, da compreensão das práticas, da compreensão da doutrina. Portanto, é diferente daquele período nesse aspecto,
olhando para dentro do movimento. Olhando para fora do movimento é igual, porque na mesma época que ela viveu, os movimentos também tinham suas doutrinas cristalizadas, estabelecidas, fechadas, arrogantemente dizendo essa é a verdade e os outros estão errados. Isso sempre teve, continua tendo. Porém, dentro, a percepção é essa. O problema de Laodiceia é bater no peito e dizer, tenho toda a verdade. Não. O próprio Ellen White adverte, essa verdade é crescente. A verdade bíblica, no sentido da compreensão dela, é crescente. Não for assim, eu não precisava de Biblical Research, não precisava de conferência geral para tomar votos a respeito do alinhamento e unidade da igreja, toda vez que a igreja percebe que algo novo surgiu como um problema e uma nova visão sobre aquele problema amplia a compreensão da verdade. A unidade da igreja se faz pelo estudo, pela compreensão e pela percepção de que a verdade é dinâmica. Essa é a grande lição que o pastor George Knight está resgatando nesses quase 4 meses já, de estudo da meditação, ao rever a história da igreja. Deixa eu só ir na ordem, já traz depois o João. João, né? Você já falou o que eu ia falar. Ontem eu estava assistindo um vídeo do pastor americano que falava exatamente sobre isso. Os adventistas do sétimo dia são conhecidos por ter a Bíblia na sua integridade. Para aceitá-la na sua integridade. Para aceitá-la. Esse é o diferencial da igreja adventista, das batistas e tal. E o perigo de nós termos de deixarmos de aceitar a Bíblia na sua integridade e colocarmos os costumes relacionados ao conhecimento Colocar a da tradição Bíblia. pela palavra. Exatamente, que é o que mais ou menos está começando a acontecer na nossa igreja. A gente está pegando... Na verdade sempre teve. Mas atualmente nos assuntos que eu já comentei aqui, né, para nós orarmos sobre os votos que vão ser feitos na Conferência Geral sobre 3 assuntos importantíssimos, né? Que é o sábado, o homossexualismo e a relação de mulheres. Nós não temos essa visão muito clara, assim, no Brasil, porque isso quase não está acontecendo aqui no Brasil. Mas Europa e Estados Unidos já tem homossexuais em que as igrejas estão aceitando, e tem todo um processo legal de país. Então, essa dimensionalidade desse assunto aqui no Brasil não é tão grande, mas lá na Europa, então ele alertava sobre exatamente esses perigos, de sairmos da integridade da Bíblia, né, e começarmos a impor costumes e tradições e relacionarmos isso e mudarmos a nossa percepção. E que o que nos diferencia como adventista é isso, é pegar a Bíblia e aceitá-la na integridade. Você vai vendo que, no contexto bíblico, você vai vendo que uma verdade consolidada, o inimigo começa a trabalhar para que as pessoas deixem de chegar como aquela verdade foi o que aconteceu com os judeus e que é exatamente a advertência perdida de Laodiceia. Nós temos que tomar esse cuidado. Usando isso como referência, pensa o seguinte, aqui está a gente com a verdade. Tá? Então está o ser humano aqui dentro, com a verdade consolidada. A verdade consolidada serve de quê? De proteção daquilo que não é verdade e que está do lado de fora da verdade. Tem 2 formas de Satanás desvirtuar a verdade. Uma forma é fazer o quê com a borda criada pela verdade? Torná-la fluida. Ao tornar fluida essa borda, eu já não percebo a distinção entre a verdade e o erro. Isso se faz pelo discurso politicamente correto, se faz pelo discurso de proximidade entre pessoas, etc. A outra forma de fazer isso é radicalizar o muro. E aí o muro que está aqui, ele faz isso aqui com ele. E fecha esse muro, bloca esse muro, num conjunto de tradições que me faz criar um muro que não existe. Os 2 riscos sempre existiram e continuam existindo. Existiam nos dias dos apóstolos e existem hoje. Esses 2 riscos existentes são o liberalismo e o radicalismo. Ambos são tradições. Oi? Nenhum dos 2 é a verdade, já começa esse o primeiro problema. Ambos usam a verdade para se defender. O radicalismo usa a verdade para se defender no sentido de uma prática formal da verdade. O liberalismo usa a mesma verdade para se defender com um discurso politicamente correto de amor e proximidade e de inclusividade.
Não importa qual seja o fenômeno, ambos são tradição. E se são tradição ou cultura, ambos estão fora da verdade. O grande drama está aí. E esse é o drama que persegue o povo de Deus em todo o tempo. Por isso, a necessidade de uma compreensão, de um estudo, de uma comunhão, de uma prática constante e profunda e pessoal da verdade. Enquanto a gente se perde nisso, a gente vai para um dos dois caminhos. O radicalismo, que é uma forma de separar o mal de mim, como se o mal não me atingisse, ou o liberalismo, que é uma forma de me amoldar à sociedade para não ser um sujeito ET vivendo no mundo. As duas estruturas são problemáticas e sempre serão. Porque esse é o balanço do pêndulo. Esse é o desenho que o relógio segue. O ponto de equilíbrio está em Deus e na sua palavra. Ali está o ponto de equilíbrio. Ele sempre se verá quando ele não conhece a verdade. O que me permite não me confundir? Verdade. Eu sempre gosto de usar o modelo da compreensão da moeda. Dá para você saber todos os tipos de moeda falsificada que existem no mundo? Não. Então qual você estuda profundamente? A verdadeira. A tal ponto de que ela e a sua pele sejam quase uma coisa só. A primeira moeda que passa pela sua pele, que não tem a sensação que você se dedicou a compreender, você não tem certeza se ela é falsa ou não, mas acende um alerta e você se afasta. E aí manda para o teste. Portanto, o que eu tenho que me especializar é na verdade. Me especializo na verdade, o erro se discerne per si. Ele aparece cristalino per si, porque ele acende alertas. Ele desperta alertas porque ele está fora do padrão. Esse é o problema. Sim, porque os dois estão fora dela. Todo mundo que estiver fora dela continua achando que ela é verdade. Por isso ela é arrogante. Na verdade, nós temos duas características, um pouco de cada. O verdadeiro equilíbrio tem que ter as duas características. Não. Nenhuma das duas tem que ter. Sob o ponto de vista do formalismo das duas, não. Eu tenho que ter outras estruturas. Eu tenho que ter fundamento e amor. Não confunda fundamento com radicalismo e não confunda amor com liberalismo, porque essa é a confusão que Satanás tenta instalar. Eu tenho que ter justiça e misericórdia, que são os elementos práticos disso aqui. A misericórdia se manifesta na prática do amor, a justiça se manifesta no conhecimento pleno do fundamento. O radicalismo é a extinção da justiça para a minha opinião pessoal sobre um assunto e o meu julgamento pessoal sobre algo. O liberalismo, a mesma coisa, é a extinção da misericórdia pelo meu julgamento pessoal sobre algo. O centro disso está numa pessoa, e essa pessoa é Cristo, e esse crucificado, porque ele atende todo o padrão da justiça, foi morto pelo meu pecado, e atende todo o padrão da misericórdia, morreu no meu lugar. Quando eu tenho isso como centro, eu encontro o equilíbrio. O equilíbrio não está no modelo do equilíbrio entre dois erros. O equilíbrio está na prática central de duas verdades. Essa é a grande artimanha de Satanás. Satanás quer que eu equilibre o erro e o erro. Ok? Quando eu equilibro o erro e produzo de virtum in medium est romano, dentro de um contexto de dois erros, o equilíbrio de dois erros é um terceiro erro. O equilíbrio de duas verdades é uma verdade. A verdade está no meio entre duas verdades. Quais verdades? Toda verdade tem borda? Borda? Tem, não tem? Aonde está o equilíbrio? De não caminhar na borda da verdade, caminhar no centro da verdade. Quando eu saio do equilíbrio e vou para a borda da verdade, eu estou no limite entre a verdade e o erro. Qual é o risco de eu ultrapassar o limite? Enorme. Há momentos em que você é levado para cá por circunstâncias da vida. E você deve correr desesperadamente o mais rápido possível para onde? Para cá. Entre o certo e o certo, procure o certo do centro. O equilíbrio disso. Entre o certo e o erro, não há equilíbrio. O equilíbrio entre o certo e o erro é o quê? Não é o erro. O equilíbrio entre o certo e o erro pode ser a linha divisória entre os dois. E equilibrista sempre cai. Sempre
Cai. E vai cair, na grande maioria das vezes, para o lado de lá. E as poucas que cair para o lado de cá, vai se machucar quando cair. Então assim, o melhor lugar é no meio da verdade. Entre duas verdades, o equilíbrio do centro da verdade. Vou usar exemplos, já te dou a palavra, professor. Vou dar exemplos. Estilo de vida cristão. Qual é o equilíbrio? O equilíbrio é o seguinte: a partir de hoje você começa a fazer o seguinte, toda vez que você for viver saudavelmente, você pega todos os rótulos e vira uma paranoia de leitura de rótulos. Você pega todos os modelos e agora você começa a fazer continha. Qual é o peso da quantidade de arroz que eu tenho que comer na hora do almoço para dar a quantidade necessária para o meu organismo? Qual é o peso da quantidade de alface que eu tenho que comer para dar o equilíbrio dessa refeição? Qual a mistura que eu posso fazer entre essa... Entenderam? Tudo isso que eu fizer está certo sob o ponto de vista nutricional e cientificamente falando? Sim. Mas é equilíbrio? Não. Isso é o quê? O que é equilíbrio? Equilíbrio é o que produz vida saudável. Então eu busco a centralidade da verdade. Qual é a centralidade da verdade? Bom, eu tenho coisas em que essa centralidade é radical. Ela é radical o quê? Em quê? No conceito. Qual é o conceito da alimentação saudável que Deus nos deu? Você volta à Bíblia e encontra. Qual é o conceito? O ser humano saiu do Éden, Deus deu a carteirinha para ele de cidadão do mundo de pecado. E no mundo de pecado ele disse: você vai viver assim, tem que trabalhar, você vai viver assim, pelo suor do seu rosto comerá o seu pão, e você vai comer assim. Está aqui a regra. Essa é a regra. A história segue e Deus faz concessões. Quais são as concessões? A primeira concessão está no dilúvio. Bota animais para dentro e Deus escolhe quais. E separa 7 casais de um tipo, um casal do outro. O casal que eu pus um só, você não pode comer porque se matar extingue a raça. O casal que eu pus 7, enquanto não tiver comida, você faz o quê? Come e ainda dá para os outros, porque os outros também vão precisar comer. Se você der para o leão comer a raposa, acabaram as raposas. Mas se você der para o leão comer um bezerro, não acaba os bezerros. Ainda tem outros tantos. Ainda tem 13 para ele comer. Entenderam o desenho? O mesmo vale para você. Terminou o dilúvio, a terra volta a produzir. Qual é a regra? É a concessão ou é a regra? É a regra, eu volto para a regra. A concessão é tão gostosa que eu não volto para a regra. E já estava delimitado o resultado da concessão. Entenderam o desenho? É proibido participar da concessão? Senão não era concessão. Só que a concessão está onde? Está aqui. Toda concessão é isso. Se afasta para cá porque a condição mudou. Mas qual é a centralidade do modelo? Está aqui. Ambos são permitidos? Ambos são permitidos. Portanto, o conceito de pecado estrito, por isso a gente diz, regime de saúde não é, ou reforma de saúde, não é ponto de salvação. Mas é demonstrativo de onde eu estou. É termômetro, só isso. Não é ponto de salvação, é só o termômetro. Se eu aceito viver na concessão, eu aceito o risco da concessão, não tem problema nenhum. Está dentro do limite da verdade. Mas eu tenho as consequências de viver no limite. O vento bate mais aqui na borda do que bate no centro. Entenderam ou não? Então, equilíbrio é isso. Então, quando eu olho os princípios da Bíblia, sejam aqueles que são doutrinais ou aqueles que são conselhos, não importa qual dos dois grupos, quando eu olho os princípios, eles sempre apontam na direção do equilíbrio. Então, como é que eu faço para me alimentar? Primeiro, a alimentação tem que dar prazer? Sim, senão Deus não tinha posto gosto nas coisas, bastava botar os nutrientes. Seria tudo comprimido. Daria menos trabalho. Você percebe? Tem prazer envolvido? Tem. Se não tivesse, Deus não tinha posto o paladar. Não tinha... Então, todos esses desenhos mostram que Deus se preocupa com coisas que dão felicidade, prazer. Portanto, a primeira coisa que eu tenho que fazer para sentar a comer é ter prazer. Tem cores nas coisas. Qual é o princípio do equilíbrio da alimentação saudável? Quanto mais colorida, melhor. Não precisa ficar fazendo conta. Quanto mais colorida, melhor. E quanto mais natural, melhor. Pronto, achei a regra de equilíbrio. Dentro dessa regra, se você faz isso, você já se protegeu porque você veio para o centro do fenômeno. Faz isso o tempo todo, está protegido. Não faz isso o tempo todo, está lascado. Essa é a regra. Equilíbrio é isso.
Quando eu venho para o assunto dessa semana, a regra é a mesma. Qual é o problema com o sábado? O sábado foi feito por causa do homem e não o contrário. O contrário vai para um desses dois fenômenos. Quando eu digo o sábado foi feito por causa do homem, a verdade está onde? No homem ou no sábado? Está no sábado. Quando eu digo o homem foi feito por causa do sábado, a verdade está com quem? No homem. O problema com a questão do sábado é quando eu quero mandar naquilo que eu não tenho direito de mandar. Ponto. Sair do equilíbrio. Professor. Eu acho que o resumo é a gente ser humilde o suficiente para nos colocarmos inteiramente nas mãos de Deus, que o Espírito de Deus, assim como guiou os nossos pioneiros a encontrarem a verdade, Ele também vai nos guiar. Maravilha. Quando eu falo em humildade, eu estou falando em quê? Em hierarquia, em entrega, em reconhecimento. Bom, quando eu vejo o verso da lição dessa semana, o verso da lição dessa semana tem uma sequência, não tem? E é essa sequência aqui. Se eu pego a ordem da criação, okay, o desenho da criação enquanto ordem hierárquica, qual é o primeiro elemento da criação? Do verso 1 do texto até o verso 25 do texto de Gênesis 1, qual é a ordem da criação? O primeiro elemento que está lá é o quê? Ambiente. Desde a criação do planeta até a criação do último bloco de animais. Verso 1 ao verso 25. O bloco dessa criação tem um propósito. Qual é o propósito dessa criação? Está no verso 26. O homem é o propósito da criação. Quando Deus termina de criar o homem, Ele diz, eis que é... Achei o propósito de tudo isso aqui. E aí Ele diz para esse sujeito que criou, domine sobre todas as coisas. Sobre os animais, sobre os peixes, sobre as aves, sobre tudo o mais. Tudo o mais que está daqui para baixo. Deus parou a criação aqui? Não. Havendo, pois, Deus terminado no dia 7º a obra que fizera, fez o quê? Descansou de toda a obra que, como o Senhor havia feito. Santificou e abençoou o dia 7º. E aí eu pego a Bíblia, eu pego Cristo e ele diz, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. O que Deus está delimitando? Quem manda em quem? O homem manda aqui e Deus manda aqui. Ok? Quando eu reconheço toda semana que Deus é o meu Criador, está resolvida a humildade, está resolvida a entrega. Quando eu não reconheço isso, isso desaparece. Quem passa a ser o topo do mundo? O homem. Quem passa a ser o centro das coisas? O homem. Quem é a medida de todas as coisas? O homem. Modelo humanista. Desde que mundo é mundo, isso acontece. Desde que mundo é mundo, essa é a briga. Portanto, para reconhecer Deus, e agora a gente entende por que o texto final da lição era a grande distinção entre o povo de Deus e qualquer outro, é essa, de que o povo de Deus reconhece que Deus é o Senhor, de que Deus é Deus, e o adora no seu santo monte, no seu santo dia. Ponto. Ou eu reconheço, ou eu não reconheço. Ou eu aceito Deus assim, ou Deus não é nada para mim. Pastor, eu queria que o senhor me ajudasse. Uma pessoa da Assembleia de Deus falou para mim assim, nós guardamos o domingo porque é melhor porque nós escolhemos e tal, mas a gente pode guardar todo dia, porque trabalha 7 pode. dias, um dia descansa, qualquer dia. Pode. Que resposta o senhor, me dê uma resposta sábia para isso? Eu responderia como Salomão, mas não posso porque seria arrogância. Vai ter com a formiga, ó. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra. Mas o sábado é o dia do Senhor, teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem teus... Percebe? Então se eu digo, posso guardar todos os dias? A resposta que eu dou é de Salomão. Vai ter com a formiga ou preguiçoso, porque guardar todos os dias é descansar todos os dias.
primeiro erro está aí. Segundo, e aí, tirando a brincadeira de lado, vamos para o erro certo. O erro certo é, quem me diz o que eu tenho que fazer? Quando? Quando? Sempre. E quem me deu liberdade para escolher o que fazer? Quando? Sempre. E o que ele pediu? Escolhe certo. Quer ser feliz? Escolhe certo. E escolher certo é reconhecer que Deus tem todas as respostas e eu não. Que Deus é Deus e eu não. Portanto, o problema não é uma questão de discussão de teologia, de legalidade, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com reconhecer ou não reconhecer que Deus é Deus. Por que a gente diz? O povo de Deus se identifica por duas coisas. Guardam os mandamentos desse Deus e tem o testemunho desse Deus. Ora, quem guarda os mandamentos desse Deus reconheceu Deus como Deus. Quem tem o testemunho desse Deus é visto como caráter, como filho, como representante fiel deste Deus. Portanto, é só isso a questão. Diz que, bom, se ele guarda no domingo, segundo, terça, quarta, vai cair no sétimo dia também. Não vai. Não vai, porque ele não está guardando nenhum. Porque se você perguntar para ele, o que você faz na segunda-feira, quando você diz que pode guardar qualquer dia? Ah, eu levanto e vou trabalhar. Já não guardou. O que você faz no domingo quando você termina o seu culto? Ah, eu vou para casa jogar bola. Já não guardou. O problema é reconhecimento de autoridade plena. Se eu não reconheço a autoridade plena, eu não tenho guarda, eu tenho culto. Eu não tenho guarda, eu tenho cerimônia. Eu não tenho guarda, eu tenho liturgia. Eu não tenho guarda, eu tenho fantasia. Esse é o problema. Guarda significa entrega absoluta da vida a esse Deus. Como Deus, como Senhor, como Redentor, como Criador, como tudo. Isso é que não está sendo feito. Então não adianta, ele vai tentar discutir por todos os meios para continuar mantendo a resposta no poder de quem? No meu poder. Eu sei qual é a verdade. Eu defino a verdade. Eu sei o que é certo. O problema do sábado é soberania. Por isso ele é o selo de Deus. Ele é a marca registrada do soberano de Deus. Está no centro da lei, não por acaso. E está no centro da lei 2 mandamentos. O primeiro mandamento no centro da lei é o sábado, o quarto da primeira tábua. E o segundo mandamento no centro da lei é aquele que representa Deus na terra. Honra. Percebeu? Por que estão esses 2 mandamentos no centro? Um no fim da primeira tábua, o outro no começo da segunda. Porque ambos exigem uma coisa só e a mesma coisa. Reconhecimento de autoridade. Ponto. Não tem discussão. Eu tenho certeza de que o sétimo dia é esse que eu estou observando, que é o da criação, que é o sétimo dia da criação. Uma prova eu tenho lá. Eu não preciso de prova, eu creio. Israel lá no deserto. Eu não preciso de prova, eu creio, ponto. Tá, eu creio, É só isso. Certo. Eu creio porque lá no deserto eles guardaram, Deus não mandou. Não, eu não creio por isso, eu creio porque Deus me criou, ponto. Ponto. Israel não me serve para isso. O povo de Israel não me serve de nada para isso, porque ele foi um povo que já morreu. Nada me serve para isso. Sábado é uma questão de soberania de Deus e não de exemplos humanos. Por isso, Cristo é Senhor do sábado. O que Cristo está dizendo para os fariseus é uma coisa simples. Não, o que eu estou dizendo é que esse argumento não vale. É isso. Não adianta falar. É isso que eu estou tentando te dizer. Não tem argumentos que convençam alguém do sábado a não ser aceitar Deus. Ponto. Sábado é soberania. Sábado não é inteligência ou conhecimento humano. Sábado é uma questão de aceitar a soberania ou não de Deus. É aceitar que a verdade vem de fora para dentro e não de dentro para fora. Esse é o problema com a soberania. Todo mundo sabe que o sétimo dia que nós guardamos é o sábado. Todo mundo sabe que é. A discussão deles não é se é ou não é. É se continua sendo. E continuar sendo é uma discussão de quem é o dono dele. Esse é o problema. É autossuficiência. Por isso que eu estou falando. Fuja dos argumentos humanos ou dos argumentos lógicos. Eles só servem para quando o sujeito já aceitou Deus. Depois que o sujeito aceitou Deus como soberano, aí sim os argumentos racionais passam a ter sentido.
Mas enquanto o sujeito não aceita Deus como soberano, não percebe que aprender da Bíblia é uma verdade que vem de fora para dentro, é a Bíblia que baliza a minha vida e não eu que balizo a Bíblia, enquanto ele não aceita isso, qualquer argumento morre na praia. Porque o dono do argumento continua sendo o homem. Eu estou tentando só te fazer fugir do argumento humano. Vai para o ponto central. O ponto central é qual? Ou eu aceito Deus, assim diz o Senhor, ou eu não aceito Deus, assim diz o Senhor. Esse é o problema. Por isso identifica o povo de Deus. Eu entendi eu estou tentando resolver a tua angústia no ponto central dela. E esse é o ponto central. Por isso eu tenho que viver o sábado. Porque quando eu vivo o sábado, contra fatos não há argumentos. Ponto. Ponto. Só isso. É nosso grande assunto que não se cansa. Teve a oportunidade para descansar com as crianças. Dando exemplo da sua atenção. Eu tenho 5 minutos para fechar, vamos ver se eu consigo fechar a lição. Para o pessoal poder ir para o culto. Fala lá e eu preciso fechar. Como eu sei se estou guardando o sábado de acordo com a vontade de Deus? Você não sabe. Você não sabe. Porque não é você que tem que saber. Quem tem que saber? Portanto, quando eu sei que eu estou guardando o sábado, quanto mais próximo eu chego de quem? Ponto. E ele me diz o que eu devo. Entendeu? O problema da visão radical do sábado, ou liberal do sábado, é que eu fico tentando achar ou descobrir o que eu posso e o que eu não posso. Quando o que é, já está dado. O que é? Sábado é o dia que eu vou para onde? De forma irrestrita, sem agenda, sem tempo. Todo o tempo é dele, toda a agenda é dele e toda a disposição é para ele. Quando eu faço isso, é mais ou menos como Samuel, criancinha, respondendo para Deus: eis-me, ou como Isaías: eis-me aqui, envia-me. Esse é o nome. Eu não vou saber nunca. No sentido do saber pleno, eu não vou saber nunca. Por isso eu tenho que perguntar para quem sabe. Na hora que eu me dirijo para perguntar para quem sabe, todos os problemas se resolveram. Qual é o problema do liberal? É que o liberal diz: eu vou perguntar para quem sabe. E ele cruza os braços e fica esperando. Como é que eu pergunto para quem sabe? A fé vem pelo ouvir. E ouvir do quê? Portanto, como é que eu pergunto para quem sabe? Se Deus não me deu nada para fazer, explícito ou direto, eu já tenho o que fazer. O que eu tenho que fazer? Joelho no chão, estudo da palavra. Conforme eu vou fazendo isso, meu ouvido vai afinando para ouvir a voz de quem? E ele vai me dando mais coisa para fazer. Entendeu? A regra é simples. Se eu não tenho nada para fazer, porque Deus não me deu nenhuma missão específica para hoje, eu já tenho o que fazer. O que eu tenho que fazer? Vai estudar. Se lá ele me indicar o que eu tenho que fazer, eu paro de estudar, vou fazer o que ele indicou, terminei o que ele indicou, para onde eu volto? Volto para ele, para os pés dele, para ouvir a palavra de Deus. Ponto, sábado é isso? E é só isso. Ok? Isso é sábado. Está dado o fenômeno? Está dado o fenômeno. Então aí sim eu vou encontrar a resposta da sua pergunta. Portanto, você pode perguntar, eu dizia isso para vocês quando eu era aluno, pode perguntar para mim quantas coisas quiserem a respeito do que eu devo ou não devo fazer sobre as coisas de Deus. E eu vou sempre responder da mesma forma. Perguntou para a pessoa errada. Porque se eu disser faz A, você tem justificativa para dizer, ele não está certo, foi ele que falou. Se eu disser que foi B, e você fizer e der errado, você tem justificativa para o erro, foi ele que disse para eu fazer. Portanto, está perguntando para a pessoa errada. Pergunta para a pessoa certa, que a pessoa certa vai dizer o que é certo. O problema é que se eu perguntar para a pessoa certa e ela disser o que é certo e eu não fizer, aí é problema. Aí é problema. Entendeu? Só usando a brincadeira da tua pergunta para ilustrar todo o assunto. Na verdade, a pergunta é pertinente, mas é pertinente sob essa ótica. O conhecimento está lá. Vai e busca. Vai e pratica o que aprendeu. E Deus vai mandando mais conhecimento, mais missão, mais trabalho. Qual é o grande exemplo de Cristo em tudo que Ele fez? O grande exemplo de Cristo em tudo que Ele fez é, Ele viveu essa realidade. Ele fez o que ninguém estava fazendo.
Ele viveu essa realidade de forma plena. Então, quando ele faz o que fez no sábado, ele faz para desrespeitar a autoridade de alguém? Não, ele faz única e exclusivamente para mostrar que só Deus sabe o que é para fazer. Portanto, quando alguém o questionava, não pode fazer isso, qual era a resposta dele? Eu sei. Eu criei. Você quer aprender? Segue o meu exemplo. Essa é a resposta disso. Então, usar Jesus como justificativa para não cumprir algo é não conhecer Jesus. Jesus veio para cumprir tudo aquilo que ele mesmo estabeleceu. Mateus capítulo 5, verso 17 em diante. Ele vem para cumprir, ele vem para demonstrar, ele vem para pôr o ponto central da verdade no lugar certo outra vez e retirar as discussões extemporâneas disso. E ao fazer isso, ele deixa um exemplo vivo do que eu preciso fazer. Ou eu reconheço que Jesus é meu Senhor e sigo suas ordens, aquele que diz que me ama, guarda os meus mandamentos, 1 João capítulo 2, aquele que diz que ama a Deus e não guarda os seus mandamentos, faz de Deus um mentiroso. Ou eu entendo isso e aceito isso, ou do contrário, eu não serei contado pela consciência e negligência, não serei contado como povo de Deus. Essa é a grande questão que paira tudo isso. Essa é a grande questão que passa pelo exemplo deixado por Jesus. Última observação e eu preciso orar, senão o povo não assiste o culto. Então, pastor, é o seguinte, então, a gente resumidamente, a gente pode falar que, apesar de, tanto no Velho Testamento, ter inúmeras passagens do Salmo, como no Salmo 54, citações do Salmo, nós temos a razão dessa versão. No próprio versão, a lição todo mundo que eu fiz com o Senhor do Salmo, Salmo viu o Senhor, A grande questão reside sempre no mesmo lugar. O resumo da lição qual é? Deus é soberano, Ele me diz o que é melhor para mim, e eu tenho a opção de aceitar ou rejeitar. Aceitando as consequências de Deus, rejeitando as consequências do erro. Ponto. Essa é a questão, isso é o resumo de toda essa coisa, de toda essa discussão. Sublime amor, amor.